Olá galera, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para dar uma super dica importante para o vestibular. Hoje nós estamos aqui com os assuntos de física mais importantes para a prova do Enem. Queria que você acompanhasse comigo algumas estatísticas aqui na tela. Vamos lá? Bom, em primeiro lugar, para que você entenda quais são os assuntos mais importantes, é importante que você entenda a estrutura da prova do Enem. O Enem, até 2008, desde a sua fundação, ele consistia de apenas 63 questões, das quais as questões de física ou o número delas não era definido exatamente. De modo que alguns anos você tinha um número maior, outro você tinha um número menor, tá certo? Aqui você pode acompanhar no gráfico junto comigo que a maior porcentagem da quantidade de assuntos de física era na parte de fontes de energia, com 44% da prova. Em seguida, da parte de mecânica, com 25% das questões na prova, depois seguida pela parte de termologia com apenas 15%, em seguida a parte de eletricidade com 10% e a parte de fenômenos que nós chamamos de ótica, ondas e a parte de física moderna. Como a gente não tinha um número fixo de questões por ano, isso variava, uma variação sazonal sempre de um ano para o outro. Uma estatística que nós temos aqui seria essa, né? Ao longo desses anos, de 1998 até 2008, nós tivemos um número de 8,27 questões por ano. O máximo de questões que nós tivemos foi no ano de 1998, foram 15 questões. E o mínimo que nós tivemos foram 2 questões apenas no ano de 2004. A partir do ano de 2009, a coisa começa a mudar. A prova toma uma nova configuração. A partir daí, nós classificamos como sendo um novo Enem. A prova deixa de ter apenas 63 questões e passa a ter 90 questões por dia, além da redação. Ou seja, no total, a prova agora possui 180 questões. A prova de física ela está inserida dentro de uma prova que nós conhecemos como sendo prova de ciências da natureza e suas tecnologias. Essa prova ela é dividida entre 3 disciplinas, física, biologia e química, e ela possui 45 questões. Nós temos aí uma média de 15 questões por ano ao longo desses 3 anos, como você pode observar aí na tela, de 2009 até 2011. Você pode observar que o gráfico agora ele toma um pouco maior de equilíbrio. As partes da física passam a ser mais equilibradas. Você tem aí uma maior porcentagem na parte de eletricidade, com 25% das questões. Em seguida, da parte de termologia, com 22% das questões. Seguido também da parte de mecânica, com 20%. Após isso, nós temos a parte de ótica e ondas, com 19%. E, em último lugar, a parte de fontes de energia. Você percebe que do antigo Enem para o novo Enem, houve uma revolução em termos de estatística da prova. Atualmente, ela se encontra mais ou menos assim. Temos aqui uma estatística apenas da prova de 2012, que foi a prova que nós tivemos o ano retrasado, e a prova toma agora uma nova configuração. Mecânica passa a ser metade da prova, assim como é comum nos outros vestibulares aqui em Pernambuco, como, por exemplo, os vestibulares da Federal e da UPE. 52% é contido dessa parte mecânica, seguido da parte de termologia e ótica, com 12%, eletricidade, fontes de energia e ondas, também com 12%. Então, a gente consegue perceber um nível de equilíbrio maior na prova do Enem a partir de então. Nesse ano, nós tivemos uma quantitativa de 17 questões de física. A média são 15, mas isso pode variar para mais ou para menos, a depender do ano. Por último, nós temos aqui a estatística da prova do ano passado, que foi a prova de 2013. Ela toma também uma nova configuração e a gente percebe que não é algo fixo essa estatística da prova do Enem. O campeão de questões aqui foi mecânica junto com eletricidade. Cada uma dessas partes com 31% de questões na prova. Em seguida, da parte de ondas com 19%, depois a parte de termologia com 13%, e, por último, a parte de fontes de energia com apenas 6% das questões. Nesse ano passado, nós tivemos um total de 16 questões de física na prova de ciências da natureza. Já que você entendeu agora como funciona mais ou menos essa estatística da prova, você está preparado para poder absorver quais são os assuntos de física mais importantes. Vamos lá? Então, em primeiro lugar, nós temos aqui mecânica, com os seguintes assuntos. Se você quer focar os assuntos de física para a prova do Enem, são eles:
Em primeiro lugar, você deve estudar bem a parte de movimento uniforme, muito bem também a parte de movimento uniformemente variado. Em seguida, da parte de movimento circular. Depois nós temos leis de Newton e estática, sempre presente na prova também, juntamente com a parte de gravitação universal, a parte de trabalho e potência mecânicos, seguido da parte de conservação da energia mecânica, que é uma parte fundamental. Esse assunto todos os anos tende a cair na prova do Enem, juntamente com a parte de hidrostática, que vem caindo nos 4 últimos anos dessa prova do Enem. Então, esses 2 últimos assuntos são os mais importantes. Mas aí você tem a relação daqueles que você pode mais focar para essa prova do Enem. Na parte de eletricidade, basicamente, nós precisamos saber os assuntos de potência e energia elétrica e a parte de circuitos elétricos. Eu posso dizer para você aí que 90% da parte de eletricidade da prova do Enem se concentra basicamente dentro desses 2 assuntos, que é a parte da eletrodinâmica. Espalhado ao longo dos anos, nós tivemos uma questão de eletrostática, que foi de equilíbrio eletrostático, uma questão de força magnética e uma questão de indução magnética ao longo dos anos. Então, se você quer estudar bem para a prova do Enem, da parte de eletricidade, você deve focar principalmente nesses 2 primeiros assuntos que estão aqui na tela. Na parte de termologia, que é a parte que eu costumo dizer que é a parte mais equilibrada para a prova do Enem, nós vamos ter o seguinte: dilatação térmica, seguida de propagação do calor. Temos a parte fundamental, que é de calorimetria. Diagramas de fase é muito importante também. E nos últimos 4 Enems, sempre vem caindo uma questão de termodinâmica. Então, para esse novo Enem, com certeza, termodinâmica e calorimetria são os assuntos mais importantes. Mas esses que estão na lista também fazem parte desses assuntos importantes e já caíram ao longo dos anos. Em seguida, aqui nós temos a parte de ondulatória, que vem crescendo muito nesse novo Enem a partir de 2009. Os assuntos mais importantes são conceitos básicos das ondas, a parte de ondas eletromagnéticas, seguido da parte de fenômenos ondulatórios, ok? A parte de fontes de energia é um assunto que sempre também está presente na prova do Enem, com pelo menos uma questão, no mínimo. Essa parte de fontes de energia é dividido em fontes de energia com usinas hidrelétrica, termoelétrica, geotérmica, eólica, solar, nuclear e sol. Passamos aí do ponto. Então, você tem essa relação de usinas que você deve estudar o funcionamento, tá certo? Para que você possa responder com segurança como é o funcionamento dessas fontes de energia na prova do Enem. E por último, a parte de ótica geométrica, que seria a parte de física mais fraca, ou seja, que menos cai na prova do Enem. Acho que ao longo de todos esses anos, a 16ª edição do Enem, nós tivemos apenas 4 questões de ótica geométrica. E essas 4 questões, elas basicamente se resumem em conceitos básicos da ótica e a parte de refração da luz. Tá certo, gente? Então, eu espero que vocês tenham aproveitado essas dicas. Queria convidar você para curtir a nossa página lá no Facebook, Curso de Física Rafael Roger. Entra lá, faz o teu comentário, deixa a tua dúvida e nós vamos ter um imenso prazer em interagir, participar e ajudar você, ok? Até a próxima!